Muito bom dia, são 9h11. Excepcionalmente, no dia de hoje, não teremos o nosso jornal Bom Dia Jacareí para podermos dar continuidade com a apuração da eleição do plano... Pode vir, pode vir. Com a apuração da eleição do plano gestor de revisão do plano diretor de Jacareí. Neste momento, vou passar a palavra para a mesa apuradora, para a comissão, para darmos continuidade com o procedimento. Bom dia a todos. A comissão eleitoral responsável pela eleição dos membros da sociedade civil que irão integrar o Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor do município de Jacareí retoma neste momento os trabalhos de apuração dos votos que foram proferidos no último sábado. Nós informamos que a apuração teve início no sábado, às 6 horas da tarde, e foi até por volta de 8 horas. Nesse intervalo, nós fizemos a apuração de 3 urnas, sendo elas uma do bairro Parque Meia Lua, outro do bairro Conjunto 1º de Maio e outro do bairro Jardim Paraíso. Retomando os trabalhos neste momento, a gente vai dar prosseguimento à apuração com a apuração da urna do bairro Centro. Prosseguiremos agora com a leitura da ata da sessão de apuração do Educa Mais Centro. No sábado, nós lacramos todos os envelopes e colhemos a assinatura dos representantes que estavam presentes na apuração. Vou agora proceder à deslacração. Ata dos trabalhos realizados na votação da eleição do Conselho Gestor da revisão do Plano Diretor do município de Jacareí, sessão eleitoral Educa Mais Centro. Às 9 horas do dia 6 de novembro de 2021, nesta sessão eleitoral, foi aberta a votação para a eleição dos membros da sociedade civil para a composição do Conselho Gestor da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí, com a finalidade de receber os eleitores para a votação. Na sessão eleitoral, a equipe que compôs os trabalhos foi presidente, Moira Gabriela Fernandes, secretário, Ione Pereira dos Santos e mesário, Lucas Morotti dos Santos. Os trabalhos tiveram início com o recebimento de 200 cédulas para a votação e o descerramento das urnas na parte verde no lacre rasgue. Acompanharam o descerramento das urnas 2 pessoas presentes, senhor Lorival Ferreira e Tiago Domingues da Silva. Houveram ocorrências durante a votação, que foram registradas em ata, e ao final da votação, a mesa apuradora realizou o fechamento das urnas com acompanhamento de 2 outras testemunhas presentes, Kelly Cristina Soares e Vânia Sueli Estevão Ferreira. Apuraram a quantidade de cédulas restantes e eles utilizaram 2 lotes de 200 cédulas, no total de 400 cédulas, restando a quantia de 147 cédulas. Assinaram as atas todos os presentes. Bom, dando prosseguimento aos trabalhos, a gente vai verificar a urna do Educa Mais Centro. Aqui está a urna, ela se encontra lacrada e assinada pelos presentes, rubricada pelos presentes. Vamos prosseguir agora com o descerramento da urna. Vocês têm muito voto. Bem. A urna encontra-se vazia. Prosseguindo agora com a leitura dos votos. Perdão. Bom. Aqui. Primeiro voto. Movimentos Populares,
Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, cultura no morro. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, Suinã. Próximo voto. Movimentos populares, cultura no morro. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, Suinã. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Yolanda. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da sociedade civil, Suinã. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Movimentos populares. Voto inconclusivo. Voto parcialmente inconclusivo na categoria Movimentos Populares. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Sindicato Rural, empresas, Sindicato Rural, perdão. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Colônia. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Tudo certo? Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco.
Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, CIESP. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, CIESP. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade civil, AEAJ, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto.
Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Sincomércio, Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Sincomércio, Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Ciesp. Entidades acadêmicas, FATEC. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Sincomércio, Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto.
Movimentos populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresa, sindicato rural. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Empresas, Açaí Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Vocês pegaram Açaí Jacareí essa? Tá. Isso, só Açaí Jacareí. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidade acadêmica, voto em branco. Sociedade civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Aconvap. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Aconvap. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Aconvap. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto.
Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Simcomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Sindicato do Comércio Varejista, Simcomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto, perdão. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, associação de mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Aconvap. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Aconvap. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares,
Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas, Sindicato do Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, Aconvap, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos Populares, Cultura no Morro, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, voto em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, voto em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos Populares, Cultura no Morro, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Colônia, entidade sindical, voto em branco, empresas, voto em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos Populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Colônia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Colônia, entidade sindical, voto inconclusivo, empresas, voto em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Então, nós vamos separar esse voto, voto inconclusivo na categoria entidade sindical. De classe. Perfeito. Okay. Parcialmente, né? Parcialmente inconclusivo. Podemos continuar? Ok. Movimentos Populares, Jardim Colônia, entidade sindical, voto em branco. Empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto.
Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Ciesp. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Um minuto. Voto inconclusivo. Voto totalmente inconclusivo. Separado para análise posterior. Próximo voto. Ok. Podemos continuar? Perfeito. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sincomércio, Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto.
Movimentos Populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Eu li empresas, passou? Empresas, ACI Jacareí. Tá, perfeito, perdão. Movimentos Populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos Populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, CIESP. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos Populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, mineração. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Associação das Empresas de Mineração, perdão. Voto inconclusivo. Totalmente inconclusivo. Próximo voto, podemos seguir? Ok. Movimentos Populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Voto totalmente em branco. Movimentos Populares, Jardim Siesta. Entidade classe sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto.
Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Yolanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Yolanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, CIESP. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí.
Sociedade Civil AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Aconvap. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos Populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares, Parque Califórnia. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Ciesp. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Oi? Ok. Movimentos Populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos Populares, Parque Califórnia. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Ciesp. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresa, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Aconvap. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Perdão. Movimentos Populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Só um minuto. Prosseguindo. Podemos seguir? Tá ok. Movimentos Populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos Populares, Parque Califórnia. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos Populares. Movimentos Populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco.
empresas, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, voto em branco, sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros, empresas, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, Instituto Federal, sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Colônia, entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros, empresas, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros, empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Vou dar um tempinho. Pode. Prosseguindo. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, CIESP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, empresas, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, empresas, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Colônia, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresa, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicatos Engenheiros, empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Colônia, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade sindical, voto em branco, empresas, voto em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicatos Engenheiros, empresas, CIESP, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade de classe sindical, voto em branco. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco.
Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresa, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresa, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresa, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Organização da Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Suinam, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Tudo certo? Deu uma engasgada aqui agora. É a FATEC e Suinam. Isso. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, ACI, Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, CIESP. Entidades acadêmicas, FATEC, Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, FATEC e Jacareí. Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto.
Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Isso. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, a Convap. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, a Convap. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Ciesp. Entidades sindicais, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Ciesp. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidades sindicais, Sindicatos Engenheiros. Empresas, Ciesp. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco.
Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, Empresas, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade sindical, voto inconclusivo, voto parcialmente inconclusivo. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. ACI Jacareí. FATEC. Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Tá? Voto parcialmente inconclusivo para deliberação posterior. Aqui, né? Isso. Entidades. Prosseguindo. Movimentos populares, voto Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros, Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, CIESP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto inconclusivo. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Então, voto parcialmente inconclusivo.
Nenhum segmento. Isso. Prosseguindo. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, a Convap, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, sociedade civil, CEPAC. Ah, perdão, eu volto em branco, olhei errado. Volta em branco, perdão, volta em branco. Não, tomar uma água rápido. Quando vocês puderem, tá podemos prosseguir. Podemos ir? Então tá bom, vamos lá. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresa, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Movimentos populares, Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Sociedade Civil, AEAJ, perdão. Está finalizando essa onda. Movimentos populares, Jardim Colônia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresa, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidade sindical, voto em branco, empresas, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, voto em branco, sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Colônia, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, voto em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade sindical, voto em branco, empresas, voto em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, empresas, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresa, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, Instituto Federal, sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade sindical, voto em branco, empresas, voto em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade sindical, voto em branco, empresas, voto em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidade sindical, voto em branco, empresas, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, sociedade civil, CEPAC. Próximo voto.
Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Açaí Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Sim Comércio, Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidade classe sindical, voto em branco. Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sim Comércio, Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Sim Comércio, Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, Açaí Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, AEAJ. Próximo voto. Perdão? Então, retornando, eu vou ler o voto do começo, tá bom? Tá. Tá, tudo bem. Voltando. Movimentos populares, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade civil, AEAJ. Vocês querem dar um... Tá, tudo bem. Vê quantos votos está faltando? Faltam só 4 votos. Faltam 4 votos. Damos uma pequena pausa para alinhar o sistema, em breve a gente retorna. Prosseguindo, restam 4 votos na urna do Educar Mais Centro. 4 últimos votos. Movimentos populares, Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Certo? Ok. Movimentos populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, voto em branco. Empresa, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade civil, CEPAC. Próximo voto. Tá. Do início, retornando ao último voto.
Movimentos populares, Jardim Colônia. Entidade sindical, voto em branco. Empresas, Sindicato Rural. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, CEPAC. Tudo certo? Podemos prosseguir? Perfeito. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica. Entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Sociedade Civil, CEPAC. Próximo e último voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Sociedade civil, voto em branco. Tudo certo? Bom, finalizamos agora a apuração da urna do Educar Mais Centro. Nós vamos agora dar um intervalo para retornar com a próxima urna. Vamos dar um intervalo agora nesse momento.